Antes de começar, é preciso definir melhor o nosso tema, tá? Então, eu quero apresentar uma visão bíblica. Esse uma fica frisado porque eu conheço muitos amigos que são pessoas da igreja, são crentes, acreditam na Bíblia e discordam de mim. Eu tenho minha convicção, eu consigo defender a posição que eu vou defender aqui e creio que ela faz sentido, mas eu já não entendo mais que é possível, em vários assuntos da ética cristã, dizer que só uma interpretação é viável, só uma visão pode ser sustentada. Não por relativismo, mas porque nós somos humanos, estamos interpretando o texto sagrado com a ajuda do Espírito Santo, mas mesmo assim é possível que nós cometamos algum erro, alguma distorção. Então, uma abordagem mais humilde, na minha opinião, é aquilo que nós precisamos de trazer para a conversa hoje sobre as coisas públicas. Eu acho que já ouviram a apresentação do pastor Jonas sobre o problema da esfera pública hoje. E um dos problemas é que nós temos levado a discussão sobre as questões públicas muito para o lado pessoal. E se alguém discorda de mim, ela é uma pessoa do mal. Então, esse tipo de abordagem tende a não ajudar muito na hora de esclarecer qual é a minha posição, qual é a sua posição, onde nós discordamos e onde nós podemos trabalhar em conjunto para construir um país melhor. Por isso, que eu friso que é uma visão bíblica da economia. Então, por bíblica, o que eu quero entender é uma visão orientada pela visão de mundo e de vida que as Sagradas Escrituras nos proporcionam. A Bíblia, obviamente, não é um manual de economia, e seria uma distorção ler o texto bíblico como uma fonte de um sistema teórico de economia, apesar de ela conter algumas passagens sobre economia que eu acho interessantes e eu vou mencionar aqui, só algumas delas, porque são muitas. E o que é importante é notar que nós temos dois extremos aí na hora de abordar questões como a visão bíblica e uma outra disciplina que não seja teologia. Um problema é a crítica ao chamado biblicismo. Então, essa ideia de que a Bíblia não é uma enciclopédia para todas as áreas do conhecimento, seria uma crítica ao biblicismo. O biblicismo seria uma visão que a Bíblia tem a resposta até sobre como fazer penicilina para curar infecções, enfim. Mas obviamente não é essa posição que nós defendemos quando nós dizemos que a Bíblia tem algo relevante a dizer para cada aspecto da vida. Então, muitas vezes não é o texto em si que vai nos dar a resposta, mas uma reflexão com base nos parâmetros, nos limites, nos conceitos limítrofes que as Sagradas Escrituras trazem para nós, via uma reflexão de visão de mundo e de um sistema mais integrado sobre a vida cristã. Obviamente, haverá pontos em comum com outras visões de mundo que circulam por aí, que não são necessariamente cristãs. Por quê? Porque na medida que essas visões de mundo captam um certo aspecto da verdade, que é a verdade de Deus, elas podem acertar, mas elas também têm o seu limite por começarem por pressupostos falsos. Então, existe também a necessidade de buscar uma antítese, uma tensão com essas outras visões de mundo alternativas. Então, diálogo e antítese com outras visões de mundo. A ideia que eu quero defender aqui, com alguma ênfase na primeira parte, é que a vida econômica tem o seu lugar próprio, apesar desse lugar ser limitado, e ele também limita as outras esferas da vida. Então existe de fato uma esfera econômica da nossa vida que Deus criou, que tem o seu lugar próprio e que não pode ser ocupada por nenhuma outra esfera. Ela precisa ser protegida na sua própria lógica. Seria uma distorção reduzi-la a uma outra esfera da vida que Deus também criou. Por outro lado, essa esfera econômica tem um certo limite, e não convém que ela seja aquilo que vai distorcer as demais esferas da vida, porque aí nós teremos um outro tipo de distorção. Se alguém já leu um livro sobre
ideologias como idolatria, do meu colega David Koizes, chama Visões e Ilusões Políticas. É um livro que está à venda ali atrás, é um livro que trabalha um pouco esse pressuposto de o lugar próprio de cada coisa e os problemas que resultam quando nós distorcemos uma coisa em relação à outra. Os pontos principais dessa apresentação são os seguintes. Eu quero mostrar que a vida econômica tem o seu lugar próprio, sendo ele limitado e também limitando as demais esferas, a partir de 3 pontos. Eu vou falar das características desse aspecto econômico na vida, vou falar um pouco de como o mercado funciona, afinal nem todos nós tivemos contato com a literatura em economia para entender um pouco disso, e vou falar porque não é possível planejar a economia. Esses 3 pontos eu acho relevantes tratar hoje no primeiro dia como base para a nossa discussão de amanhã e talvez também para a discussão que vai concluir essa série que vai ser dada pelo Dr. Davi Gomes. Cada ponto trata de um ângulo diferente relacionado a essa noção de que o aspecto econômico tem o seu próprio lugar. O primeiro ponto, o que é o aspecto econômico da vida, vai ser trabalhado em função do esquema da cosmovisão cristã que postula uma ruptura entre diferentes fases da história redentiva: criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. O segundo ponto, sobre o funcionamento do mercado, vai falar da estrutura do mercado como uma manifestação do aspecto econômico na nossa vida do dia a dia, na prática. E o terceiro ponto, sobre por que não é possível que a economia seja planificada, seja planejada, vai ressaltar qual o dano que surge quando nós distorcemos o aspecto econômico para acomodá-lo a uma agenda que vem de fora do aspecto econômico. No caso, seria o aspecto do poder, poder formativo. Então, para tratar do primeiro ponto, do aspecto econômico, a sua natureza, em que ele consiste, qual é o cerne do aspecto econômico, nós vamos falar da economia no esquema criação, queda, redenção e consumação, que são 4 pontos, são 4 etapas distintas de como o texto bíblico nos é apresentado em termos de história redentiva. É sempre bom colocar momentos diferentes da história do enredo bíblico à luz desse esquema. Em primeiro lugar, então, definindo o aspecto econômico da vida, nós temos um foco no conceito central, no âmago do aspecto econômico, a alocação frugal de recursos escassos. Cada parte dessa definição demanda uma certa explicação, um certo desenvolvimento do conceito. Não dá tempo, obviamente, para filosofar muito sobre isso, mas é bom tentar definir os termos. Então, em primeiro lugar, alocação, quando nós organizamos as coisas, quando nós dispomos das coisas, isso é uma manifestação da ação humana. Do ponto de vista da economia, na hora de tratar do funcionamento do mercado, eu vou discutir um pouco sobre como nós, como seres humanos, tomamos certa iniciativa que tem a ver com a alocação dos recursos que nós temos à nossa disposição. Em termos de recursos serem escassos, obviamente há recursos que nós não consideramos escassos do ponto de vista da prática no dia a dia. Ninguém aqui compra ar para respirar, apesar do que alguém tentou falar sobre estocar vento algum tempo atrás, mas que era economista, por sinal. Mas isso nós não consideramos como um recurso escasso. Onde a água é abundante, ela também não é considerada um recurso escasso. Então, alguns recursos que nós temos à nossa disposição, que nós achamos úteis, nós achamos até muito valiosos do ponto de vista daquilo que eles nos proporcionam, como o próprio oxigênio, a água que nós temos que beber todo dia, eles nem por isso são o nosso motivo de preocupação do ponto de vista econômico, justamente pelo fato de eles nos parecerem
ser ilimitados, não serem escassos. Então nós não pensamos muito neles como recursos que são dignos de serem economizados, que são passíveis de serem economizados. Obviamente que no deserto a água se torna um recurso escasso, então isso depende também do contexto, e não necessariamente da natureza, das propriedades desse recurso. Ideias são normalmente um recurso que nós podemos usar e tudo, mas não são escassos, sempre tem gente tendo ideias novas, né? Mas numa situação de crise há uma carência de ideias, né? Nós valorizaríamos muito uma ideia brilhante para sair daquela situação. Você pode dar alguns exemplos de que alguns recursos nós no dia a dia não consideramos como recursos escassos. Daí não cabe uma preocupação econômica nesse caso. Mas outros recursos têm um suprimento limitado em certas situações, ou talvez na maioria das situações. Esses recursos nós chamamos de bens econômicos. Esses nós consideramos passíveis de serem economizados e, portanto, objeto da reflexão econômica. Podemos dar vários exemplos, né? Mas o alimento que nós temos no dia a dia, por mais barato que seja, talvez ter uma refeição principal todo dia, né? Ainda assim é um recurso que tem fim, ele tem um limite, né? Existe mais demanda do que oferta, então nós orçamentamos o uso, né, da nossa comida até chegar o dia de fazer as compras. Nós podemos pensar no próprio dinheiro que nós temos no bolso, né, até chegar no dia de ganhar o salário de novo. Nós precisamos de usá-los com prudência, né, de usar esse dinheiro com prudência e tudo aquilo que nós adquirimos, né. Então esse tipo de recurso é escasso e é passível de reflexão econômica. E daí nós derivamos o final da definição, que é a frugalidade. O que é frugalidade? Nesse sentido, quer dizer uma característica de prudência, de nós termos a sabedoria ou talvez o equilíbrio de organizarmos, de dispormos desses recursos que são escassos, são limitados, de forma a não desperdiçá-los. Então, o cerne, o âmago da economia, do aspecto econômico da vida, é nós fazermos uso daquilo que é limitado, que tem fim, de uma maneira sábia o suficiente, que seja útil para satisfazermos as nossas necessidades por um lado, e por outro lado sem desperdício, né? É nisso que consiste o núcleo principal da reflexão econômica. Existem outros aspectos que podem tocar na forma como nós usamos os nossos recursos escassos, que são outros aspectos da vida que Deus criou, que são aspectos legítimos, que existem como objeto de reflexão em outras áreas do conhecimento, em outras situações, mas que não são o aspecto econômico. Por exemplo, o aspecto jurídico, que é distributivo, né, ele tem a ver com dar a cada um aquilo que é devido. Nós temos o aspecto chamado de ético, né, mas se nós formos pensar bem qual é o coração do aspecto ético, é exatamente o nosso sacrifício em benefício do outro. Então não é mais aquilo que eu tenho direito, mas é ir além daquilo para nós darmos a quem precisa, por exemplo, pensando no caso de usar um recurso econômico. O aspecto histórico, que tem a ver com o nosso poder de transformar as coisas da natureza, então o nosso poder sobre o outro ser humano, e o aspecto social, que tem a ver com as nossas relações. Então esses são aspectos que muitas vezes rodeiam o aspecto econômico e às vezes são confundidos com o aspecto econômico da vida, né? Então só fica aí uma observação para diferenciar um pouco o que nós estamos tratando aqui do que poderia ter sido tratado em outras palestras, em outras discussões também cristãs, sobre o papel legítimo desses demais aspectos da criação de Deus. Então essa sim é a nossa definição do tópico. Na história redentiva, na história que as Escrituras nos trazem como um todo, como o pastor Jonas falou da metáfora do teatro, né, que seria então uma peça, um enredo se desenvolvendo, nós temos as Escrituras apresentando um enredo da história redentiva, né, em momentos muito distintos, que não podem ser confundidos, né, correndo o risco de fazermos talvez aplicações indevidas ou
leituras indevidas do texto bíblico ou de momentos na narrativa bíblica. São eles criação, queda, redenção e consumação. Na criação, falando em termos de economia, nós temos que, pela própria distinção entre Deus, o Criador, e nós, e também o resto da criação, nós já temos um certo limite do lado da criação, né? Se por um lado Deus é ilimitado, a ponto inclusive de não precisar ter criado nada em termos de alguma razão fora de si mesmo que o compelisse a criar as coisas, né? Por outro lado, a criação, mesmo quando ela era boa, viu Deus que era bom, né? Ainda assim ela tem um certo limite. A criação é distinta de Deus, radicalmente distinta. Ela não é Deus, ela não é divina, não é até o nível, por assim dizer, de eternidade que as coisas têm, é distinto daquilo que Deus é. Já na criação, como os irmãos, tenho certeza, já ouviram dizer nas suas igrejas, houve uma ordem para o ser humano para exercer o domínio e fazê-lo trabalhando, sendo isso uma manifestação da imagem que Deus colocou no ser humano. O trabalho, então, surge não porque existe carestia, nós precisamos de trabalhar para obter as coisas, senão nós não sobreviveríamos, não, mas como uma forma de servir a Deus e de trazer a criação a uma fase, a um nível de desdobramento que Deus já tinha potencializado na criação. Mas ele dá tarefa ao homem, por exemplo, de descobrir as coisas sobre a criação, de observar os animais, de nomear os animais. Tudo isso antes da queda no pecado. Então o trabalho, ele não vem como simplesmente uma punição pelo pecado depois que o pecado aconteceu, depois que a queda aconteceu, mas antes. Vem uma ordem do trabalho como uma manifestação da imagem de Deus, exercendo a nossa humanidade, exercendo domínio sobre as demais criaturas. O trabalho e o dever de descoberta. E foi dado ao ser humano, no Jardim do Éden, riqueza e abundância. Né? Quando nós lemos o relato da criação, nós podemos perceber que todo o jardim fica à disposição do homem, exceto pela árvore e o fruto proibidos, né? Mas os animais estão lá à disposição do homem, também o jardim está lá à disposição do homem. É um mundo de abundância, de riqueza, não é um mundo de escassez como nós conhecemos depois da queda. Então, com a queda, fica até revelado no texto de Gênesis que o trabalho passa a ser mais pesado, ele é cheio de conflitos, né, do suor que você vai comer, e pode ser que a plantação das coisas não vingue, né, que a videira não deu seu fruto, como foi cantado. Isso acontece, é fruto, né, da entrada das consequências do pecado, né? Nós trabalhamos e muitas vezes não rende. Nós podemos fazer todo esforço, mas não direcioná-lo do modo correto. E a escassez, então, o limite das coisas passa a ser um desafio constante da vida, do dia a dia do ser humano, né? E até hoje nós temos consequências disso, né? Então, porque o pecado entrou no mundo, houve esse tipo de consequência, né? Houve várias consequências, mas uma delas é exatamente que nós temos várias limitações que são de ordem econômica, né? Além de outros tipos de punição que nós recebemos pela entrada do pecado no mundo. Com a redenção em Cristo Jesus, ele não vem só para tirar almas que teriam ido para o inferno para levá-las para o céu, mas ele transforma vidas para que essas vidas sejam vividas como novas vidas, né? E isso inclui todos os aspectos da vida, inclusive o aspecto econômico. E nós vemos na palavra de Deus várias diretrizes sobre como viver como um servo de Deus em várias esferas da vida, inclusive na esfera econômica. Por exemplo, nós confiamos em Deus para nos prover aquilo que nós precisamos, como o próprio Senhor nos diz, para não preocuparmos, porque Ele sustenta os pássaros, Ele veste as flores, né, os lírios do campo de tanta glória que nem Salomão teve, né, e nós que somos muito mais importantes que os pardais, Ele vai cuidar de nós também.
né? Então aquele que confia em Deus para a sua salvação também confia para o que é menor, que é a sua provisão do dia a dia, né? Isso é uma forma de viver a vida nova do ponto de vista econômico, né? Mas nós também temos um trabalho e nós enxergamos que nós temos um chamado de Deus para servir a Ele e ao próximo no geral, mas também de forma específica, cada um na sua vida, procurando buscar fazer aquilo, com aquilo no qual ele pode exercer com mais facilidade, talvez mais prazer, os dons que ele recebeu e todo o pano de fundo que ele recebeu, a situação, o contexto que ele recebeu como um presente de Deus. E nós temos um dever de nos ajustarmos ao modelo bíblico. Obviamente há mandamentos da lei de Deus que tocam no aspecto econômico, não furtará sendo um dele, né? E na sua abrangência ele envolve usar com frugalidade aquilo que nós temos à disposição. Envolve também ajudar o próximo, se nós temos de sobra, envolve, por exemplo, não desperdiçar o dinheiro com jogo e outras coisas. Então tudo aquilo que o catecismo nos mostra, né, fica nesse sentido de viver uma vida cristã. Não queremos seguir essas ordenanças da Bíblia para chegarmos à salvação, mas porque nós fomos transformados por Deus, nós temos que viver uma vida que declare isso ao mundo, né, que declare que afinal de contas eu carrego comigo, pelo selo do batismo, o nome de Cristo, eu sou cristão, e com a minha vida, com as minhas ações, eu não quero que esse nome de Cristo seja blasfemado pelos outros que olham a minha atitude e observam. Então eu tenho o dever de viver uma nova vida, inclusive no aspecto econômico, procurando saber o que a palavra de Deus tem a dizer sobre como viver nesse aspecto da vida. Mas isso não é o final da história. Obviamente houve redenção e nós temos a esperança de que haverá a consumação de todas as coisas. E, como nos diz a palavra de Deus, lá haverá novos céus, nova terra com grande prosperidade. A descrição que se faz da Nova Jerusalém não é de um jardim. Nós não vamos voltar para o jardim, não é aquela ideia romântica de fugir da cidade e ir para o jardim. Vai ser uma civilização já plenamente desenvolvida, é uma cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Então o mandato cultural que Deus deu de exercermos o domínio, de desenvolvermos o potencial da criação de Deus, de levar isso, todas as descobertas científicas, todo o valor agregado que nós podemos trazer como aqueles que foram escolhidos como vice-regentes da criação, né, debaixo da autoridade de Cristo, isso será trazido à tona, será trazido à sua plenitude, né, com aquele momento que nós esperamos ver, quando todas as coisas serão transformadas, e aí já não vai haver mais a escassez, porque não vai haver mais qualquer coisa ruim, né? Então, se alguém pode pensar no maior bilionário que existe, ele tem muitas coisas à sua disposição, mas ele ainda assim tem escassez, ele não tem tempo suficiente, ele não tem saúde para viver para sempre, né? Nada disso vai ser um problema na Nova Jerusalém para aqueles que estiverem ali, tá? Não haverá pobreza, não haverá falta de nada, né? Alguns textos para falar sobre esses momentos da história redentiva. Primeiro, sobre a criação. Então, o relato de Gênesis capítulo 1, eu acho que é saudável ler, por isso que eu até aloquei algum tempo para isso, ler todas essas passagens por completo e ressaltar, destacar algumas coisas. Então, a primeira passagem, Gênesis 1, final do capítulo, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde de manhã o dia sexto.
Interessante, Deus deu todas essas coisas para o homem e para a mulher. Aí nós não temos escassez. Obviamente que existe um número limitado de animais, mas é incontável, né, em relação à demanda para usar esses animais como alimento, seja lá o que for, usar as plantas, os frutos, né, não vai ter nenhum senso aqui de urgência, de economizar as coisas, porque não existe escassez. Então, nós não pensamos em prudência, em economizar quando isso não se verifica, mas isso é no momento antes que o pecado entrasse no mundo. Segundo momento, queda. O texto é de Gênesis capítulo 3. Então, Deus condenando o homem pela sua desobediência. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Algumas consequências aí. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Interessante notar algumas coisas. Eu esqueci de mencionar, mas o conceito de delimitar com uma cerca o que você pode e o que não pode tocar, vem antes da queda, né? Deus pôs uma cerca conceitual na árvore do conhecimento do bem e do mal e falou assim: aquilo é meu, você não vai tocar, o resto tudo você pode, né? Então, propriedade privada lá já por parte de Deus antes da queda. Aqui ele reforça isso: você está fora do jardim e não vai entrar, e tem até um vigia para não deixar você entrar. O conceito de custo de oportunidade, você tem que abrir mão de uma coisa para obter outra. Quando ele tem que matar os animais, fazer derramamento de sangue para fazer as túnicas das peles dos animais, para colocar a roupa que tampar a vergonha do homem e mulher. O conceito de desutilidade do trabalho, que é o que os economistas entendem como se eu pudesse ter tudo sem trabalhar, eu teria, né? Aqui aparece, por quê? Porque o trabalho agora ele é árduo, ele tem um custo também, e às vezes não dá o fruto, né? Então você vai comer do suor e vai precisar trabalhar duro para poder ter seu mantimento. Não vai ser aquela abundância de mantimento de graça, entre aspas, que havia antes da queda. E o momento sobre redenção, né, eu pego duas passagens, né? Uma de Efésios mostrando a transformação do velho homem no novo homem e o tipo de ordenança que nós temos para viver não como o velho homem, mas como uma pessoa transformada por Cristo, e depois um exemplo disso aplicado à vida econômica. Então, de Efésios 5, né? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Reparem depois que logo em seguida ele dá instruções sobre o trabalho no lar, né? Fala sobre o papel do homem, da esposa, fala dos filhos, fala também do servo e do Senhor. Mas eu preferi pegar também de Provérbios, porque ele é um pouco mais extenso e é um poema muito bonito sobre o valor do trabalho, né? E como que num mundo de escassez é preciso trabalhar para obter as coisas e também ter justamente por causa da escassez, ter a prudência de economizar, né? Pode vir uma adversidade no futuro, de saber alocar os seus recursos escassos com sabedoria. De Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. A qual, a formiga, né, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos, vai estar deitado, e assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então não é só o trabalho, mas é o trabalho e a economia dos recursos, para quando vier a necessidade, você já ter pensado
já ter tido um plano para poder economizar na época de prosperidade, na época de escassez, ter uma reserva por prudência para poder se manter. Então faz parte da nova vida do cristão ele pensar em como ele pode ser um bom mordomo dos recursos que Deus, por sua graça, lhe proporciona. Não só para si mesmo, como obviamente também para servir o próximo. E sobre a consumação de todas as coisas, eu fiz a alusão à Nova Jerusalém, aqui vem o texto. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No jardim, o homem tinha um acesso a Deus, né? Com a ideia de expulsar o homem do jardim, tem uma ideia de separação. Mas nós não vamos voltar para um jardim, né? Nós estamos na nova cidade. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Continuando, mas para o final do capítulo de Apocalipse 21. E a fábrica do seu muro, está falando da cidade, era de jaspe, uma pedra preciosa, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Agora pensa, todas essas coisas que são caríssimas hoje, né, não teriam um valor monetário, porque elas não seriam escassas mais, não haveria nenhuma necessidade material mais, não haveria nada disso, né? Então haverá uma fase da história, né, ou talvez fora da história, né, mas na eternidade, em que nós não pensaremos mais, né, que é preciso economizar as coisas, não da forma como nós pensamos hoje. Então, eu, como economista, não vou ter nenhum emprego, né, e talvez aí o lazer seja uma coisa boa, né, o lazer para sempre. Então nós falamos da definição do centro, do cerne do aspecto econômico e de como isso se manifesta de formas diferentes na história redentiva. E agora eu quero falar então do fato de que Deus colocou esse aspecto na criação com certas leis, que são leis da criação. Porém, diferente das leis, digamos, da física, o tipo de lei que nós estamos discutindo aqui pode ser quebrado. Existe uma consequência muito ruim, né, de nós ignorarmos o mandado de Deus de alocarmos com frugalidade os recursos que são escassos, né? Então existem consequências graves disso, né? Na própria malha da criação que Deus fez, já existe a punição de nós quebrarmos essas normas. Então é importante saber qual é a norma, né? E a norma central do aspecto econômico é exatamente a mordomia, que pode ser definida aqui como o uso frugal, prudente, econômico dos recursos escassos. Isso quer dizer que o aspecto econômico ele tem direcionamento, como vários aspectos da vida têm. Nós podemos ou servir a Deus e o próximo com a nossa vida econômica, ou nós nos rebelamos contra Deus e o próximo. Daí a gravidade, a urgência de nós entendermos como isso funciona. Primeira coisa, compreensão das leis econômicas e dos efeitos de possíveis distorções dessas leis econômicas. É talvez meio caminho andado para nós entendermos as normas do aspecto econômico. E em segundo lugar, a compreensão de como manter essas leis, de como guardar essas leis, e ao mesmo tempo servir a Deus e ao próximo, né? Ou fazendo uma coisa, fazer a outra ao mesmo tempo. Então, são essas duas coisas, eu acho, que vão talvez orientar a todos que estão interessados em entender a relação entre a vida cristã e a nossa vida no mercado, a nossa vida econômica. Parece que estabilizou ali agora. Em segundo lugar, então, seria importante entender como funciona o mercado, né, a vida econômica no dia a dia. É exatamente aqui que nós vamos passar a começar a compreender, obviamente,
tem pessoas que estudam por 4 anos isso, né? E ainda saem sem entender como funciona o mercado. Mas nós vamos começar agora a ter alguns conceitos básicos sobre a estrutura do aspecto econômico na prática, como ela se manifesta no dia a dia, ou como ela se manifestaria idealmente, sem distorções, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero frisar sobre o mercado tem a ver com a ação humana, como nós como seres humanos, escolhemos certos cursos de ação, pensando que há recursos que são limitados e que talvez as nossas necessidades que nós sentimos são ilimitadas, né? A cada hora eu penso numa coisa nova que eu preciso, né? Aliás, quem passeia em shopping sabe como é esse fenômeno, né? A cada hora, a cada dia que passa, eu tenho uma ideia nova sobre alguma coisa que falta ou que preciso. Ou às vezes eu aprendo que eu preciso de alguma coisa quando inventam um produto novo, né? Tipo esse produto que há 10 anos pouca gente tinha nesse formato, né? Que hoje praticamente, né, todas as pessoas que conseguem comprar um vão escolher ter um, porque isso facilita imensamente a vida. Mas quando foi inventado, ninguém sabia, né, do potencial desse produto. Então, nós temos vários fins ilimitados, mas os nossos meios, falando de economia, são limitados, são escassos. Então, se eu tenho meios limitados e fins ilimitados, eu tenho que fazer uma decisão, uma escolha, para poder juntar meios aos fins que eu considero prioritários, né? Por exemplo, comer, beber água todo dia, são fins importantes que eu preciso de suprir. Eu preciso de usar parte dos meus recursos, que são escassos, para fazer isso, né? Para servir essas necessidades que eu acho que são prioridades. Então, quando nós agimos como seres humanos, nós não estamos falando de um reflexo, uma mera coisa não pensada. Nós estamos falando de uma ação racional. Eu tenho certas finalidades e eu vou pensar, refletir sobre quais fins que se ajustam melhor a essas finalidades. E eu tenho que tomar uma atitude, né? Eu não coloquei aqui o texto, mas também não é um texto tão central assim, mas eu vou buscar aqui Provérbios 13, e o versículo que eu coloquei é 4. Em Provérbios 13, 4, nós temos a ideia de que não basta só pensar, só ter um desejo, uma necessidade, e pensar, seria bom ter o meio para satisfazer esse fim, né? Mas é preciso agir também. Então diz lá em Provérbios 13, 4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda, né? Então essa ideia de, se você é diligente, se você adotou a atitude para usar o meio para chegar naquele fim, você está a um passo muito mais perto de satisfazer aquela necessidade específica do que a pessoa que só vislumbrou aquilo e não agiu. Então, por isso que a ação humana é central na nossa compreensão do mercado. E o consumo é quando nós usamos um bem econômico, né, talvez nem seja um bem econômico, mas um bem, aquilo que tem certas propriedades que nós reconhecemos como capazes de satisfazer aquela necessidade que nós temos, colocando isso como ação, pondo isso em movimento, né? Então, eu tenho alguma necessidade, existem coisas, bens que são econômicos ou não econômicos, que têm propriedades, mas eu preciso de reconhecer que essas características dessas coisas, desses bens, são capazes de me satisfazer aquela necessidade específica, né? A humanidade tem consumido fungos como alimento, tempero, etc., por vários séculos. Mas é recente que descobriram que alguns deles são capazes de proporcionar a cura a certas infecções, né? Porque não tinha esse reconhecimento que essas propriedades eram boas o suficiente para satisfazer aquela outra necessidade, que não é de alimentação, mas de tratamento de infecções. Então, tem um certo lado disso que é subjetivo. Nós temos que perceber naquela coisa o potencial de nos tornar menos desconfortáveis ou de nos tornar mais satisfeitos, tá? Então, falar de ação humana é falar de uma atitude que nós tomamos para sair de uma situação de menos conforto para uma situação de um pouco mais de conforto, né? E na hora de sair da situação mais desconfortável para a situação menos desconfortável, eu uso
meios para esse fim. Esses meios a gente chama de bens, no caso dos bens escassos são os bens econômicos. Esse é um lado mais conceitual e talvez até óbvio, uma vez que ele que ele seja mostrado para todos, é fácil de entender essa conceitualização. Mas é importante falar nesses detalhes porque por muito tempo na história do pensamento econômico houve a crença de que o valor das coisas tem a ver com as próprias coisas, com o custo de produzir as coisas ou com as horas de trabalho que alguém gastou para produzir aquelas coisas, né? Então o que eu estou falando é que para nós um certo bem tem um valor, o telefone, um alimento, etc., tem um valor que nós entendemos ao olhar aquele bem que ele tem uma certa capacidade de satisfazer uma necessidade que nós consideramos menos ou mais prioritária. Então, para cada pessoa, o mesmo bem pode ter um valor diferente. Esse pedaço de madeira, aquela cadeira ou o próprio telefone pode ter um valor diferente para mim e para você. E isso não é algo que seja comparável. Cada pessoa subjetivamente tem uma sensação determinada de que precisa de usar algum bem para se tornar um pouco mais confortável numa situação determinada. E amanhã essa situação pode ser outra também. Então, para a mesma pessoa, o valor de um bem em situações diferentes vai mudar. Eu hoje não dou um valor muito baixo a passar férias no exterior, porque viajar com 3 crianças, mas além de ser caro, dá muito problema de logística, etc. Talvez daqui a uns 20 anos eu enxergue isso com outros olhos, Então, mesmo bem tem valores diferentes, mesmo para a mesma pessoa em momentos diferentes, tá? Isso quer dizer que nós temos, do ponto de vista até da história do pensamento econômico, uma mudança de raciocínio. Então, hoje nós passamos a pensar no valor das coisas em função da próxima unidade daquela coisa que eu quero usar e em função do valor que eu atribuo àquela coisa. Então, a água, vamos pensar na água. A água é um bem que é de extrema importância. O primeiro uso dela vai ser para matar a minha sede. O segundo pode ser para tomar banho, o terceiro para lavar o carro e assim por diante. Cada valor vai diminuindo na medida que eu vou usando. Isso pensando na próxima unidade que eu vou usar do bem, aquilo vai ser o valor que ele tem para mim naquele momento. Mas também eu tenho que perceber que subjetivamente ela vai me satisfazer um certo grau de necessidade que eu tenho, que não é comparável com o seu ou com o dos outros. Do ponto de vista bíblico, isso é só parte da história, tá? Então, o ser humano na Bíblia é mostrado como uma pessoa que atribui valor. O texto de Levítico 27, versículo 8, por exemplo, fala do sacerdote que tem que olhar para a pessoa que não tem condição de pagar a taxa do resgate, da redenção, e vai estimar o valor naquela situação para ver qual é a taxa que ela deveria pagar para o templo. Então, a palavra que é usada vem do verbo arar, que tem a ver com comprimento, com um porrete, um bastão, colocar as coisas numa certa fila, como priorização, hierarquização, uma estimativa de valor. No Novo Testamento nós temos a palavra timal, que tem a ver com, muitas vezes é usada como uma palavra para aquele mandamento de honre o pai e a mãe, etc. Então você está atribuindo um certo peso, um certo valor a um certo objeto, no caso o pai e a mãe, mas também é usada numa passagem que se estima o valor em termos de moedas de prata, de ouro. Então a Bíblia fala de nós atribuindo certo valor a certas coisas ou pessoas, mas também fala de Deus atribuindo valor, e aí que eu acho que é por isso que é só parte da história. Existe uma medida de valor objetivo na realidade das coisas, e a Bíblia nos mostra isso, que não são as horas de trabalho como os marxistas afirmam, não é o custo de produção do bem, etc., mas é aquilo que Deus olha e fala, isso é bom, ou então isso é mal. Então, em Gênesis 1:4, Deus cria a luz e fala, viu Deus que era bom. E na criação, a única vez que ele fala que não era tão bom é quando ele criou só o homem. Ele fala, não, ainda não está bom, precisa de uma companheira
que complementa ele. E muitas vezes quando Deus proíbe alguma coisa, ele fala, isso é abominável, Deus não gosta disso, né? Isso é repulsivo diante de Deus. O ideal da vida cristã, em termos de economia, é nós ajustarmos a maneira como nós atribuímos valor a certas coisas em relação a como Deus atribui, como a palavra de Deus, né, que revela como Deus atribui valor a essas coisas. Se Deus gosta de uma certa coisa, nós também devemos gostar dessa coisa. Se Deus abomina certas coisas, nós também devemos abominar certas coisas, né? E para dar um exemplo muito simples, né, de como nós erramos nisso toda hora, né, pense na expressão de admiração ou de surpresa que você faz de vez em quando, né, que é a mesma expressão que Deus fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não dará por inocente quem tomar seu nome em vão. E você, usando na linguagem corriqueira, talvez, né, o nome de Deus, né, dessa forma, né? Ou seja, para alinhar melhor a escala de valores que o próprio Deus nos coloca e nos revela na sua palavra, né, o que nós precisamos é ajustar o nosso comportamento para refletir o comportamento de um cristão que foi transformado e agora vive uma vida de gratidão e obediência a Deus, tentando dar o mesmo valor para as coisas que Deus dá, na medida que nós sabemos disso na sua revelação. Só para dar um exemplo muito do dia a dia, né? A boa notícia é que o Senhor Jesus viveu uma vida perfeita e que essa obediência dele conta em nosso favor, né? Louvado seja Ele. Então, o alvo dos crentes é ter a nossa escala de valor alinhada conforme a de Deus. É uma citação de um economista cristão presbiteriano que escreveu um livro de introdução à economia do ponto de vista bíblico, né? Então, eu tiro essa citação como uma conclusão dessa parte sobre o valor das coisas. Ok, agora parece que eu preciso de caminhar com um pouco mais de velocidade. Quando eu falo de valor, eu não falo necessariamente de preço das coisas, tá? O preço reflete um pouco o valor que nós atribuímos àquela coisa, então eu estou disposto a pagar um grande preço por isso, porque isso tem um grande valor para mim. Mas não só isso, também reflete a relação entre oferta e demanda desse bem escasso, né? De novo, eu falei que a água, nós damos um grande valor para a água, nós precisamos tomar água todo dia, várias vezes ao dia. No entanto, como a água não é considerada um bem tão escasso assim, ela tem um preço muito baixo, né? No deserto ela teria provavelmente um preço muito alto, eu abriria mão, né, da aliança para poder tomar uma água se eu estiver morrendo de sede. Eu falei um pouco do valor, tem a ver com o uso, a utilidade que o uso da próxima unidade do bem tem para nós. E falei agora da escassez relativa daquele bem e de como os preços manifestam isso, tá? Na economia existe uma coisa que se chama lei da oferta e demanda, e não é muito sensato quebrar essa lei via um decreto do governo, por exemplo, né? Ou via, você é um comerciante e vai pôr o preço do seu produto lá em cima, né? Mas todos os seus concorrentes estão com o preço lá embaixo. O que vai acontecer? Eles vão comprar dos outros, não de você, né? Então não é tão saudável você quebrar esse princípio, né? E basicamente, quanto mais caro for uma coisa no mercado, se for o seu preço, né, menos gente estará disposta a comprar aquela coisa. E mais gente talvez estará disposta a vender. Por quê? Está dando dinheiro, então eu vou vender isso porque ele dá mais dinheiro, né? Então, no equilíbrio dessas duas forças, nós vamos ter um preço que é o preço de mercado na concorrência. Quem quiser aumentar aquele preço vai perder freguesia, quem quiser diminuir muito vai ter um certo prejuízo, né? Não vai conseguir vender o tanto certo para poder vingar o seu negócio. E isso é do lado do consumo, né? Do lado de comprar um bem final que está pronto para ser consumido, para ser usado, para satisfazer a nossa necessidade. Mas do lado da produção também funciona assim. Quando eu compro materiais para poder transformá-los com máquinas, ou contrato gente, então pago o salário, né, o valor do trabalho dessas pessoas, tudo isso para produzir um bem final, também segue um pouco essa lógica, tá? E é importante saber disso porque nós agora temos uma inversão daquela história de que o preço de um bem, ou o valor de um bem, tem a ver com as horas de trabalho que foram empregadas nele, ou o custo de produção. Agora nós temos que o seu salário numa certa indústria tem a ver com o quanto as pessoas valorizam no mercado
inclusive oferta e demanda, aquilo que a sua indústria produz. Né? Então, se você é um neurocirurgião que consegue curar doenças no cérebro, o seu salário provavelmente é muito alto, porque isso tem um valor muito grande no mercado e são poucas pessoas com a sua capacidade de trabalho. Né? Então, tudo isso reflete um pouco essa dinâmica do mercado, do valor e dos preços de mercado. Um texto curioso, eu gosto muito desse texto, já até usei em prova para meus alunos ilustrarem com uma equação e gráficos, né? É o texto de 2 Reis, capítulo 6 e 7. Né? É um texto extenso, então eu pulei algumas partes, mas o contexto é que a cidade Samaria, né, no caso, fica sitiada pelos sírios, e por causa disso tem uma fome muito grande, porque ninguém pode sair da cidade para pegar o alimento, e vai acabando o alimento. Então, chegou no absurdo, né, de duas mães combinarem que elas vão matar o filho e comer, né, uma num dia, a outra depois, quando tiver fome de novo no outro. Né? E aí elas vão para o rei e falam: justiça, ela não cumpriu o combinado. E o rei rasga suas vestes, fica: será que eu sou Deus para poder resolver o seu problema? Né? Mas nisso tem algumas coisas interessantes no texto, mostrando exatamente a dinâmica dos preços do mercado em função não só do valor que as pessoas atribuem ao alimento, no caso, mas também a oferta e demanda, e como que isso muda. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram. Até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Peças, a palavra eu acho que é a palavra de mina, tá? Minas, que é uma medida de... varia, né, entre os povos da antiguidade, mas pode ser meio quilo de prata, coisa assim. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas. Quer dizer, imagina, comer esterco de pombas como comida, por 5 peças de prata. Né? Você tem quilos de prata por esterco de pomba para comer. Então aí a mulher pede justiça ao rei, que estava andando pelas ruas, e o rei quer matar o profeta Eliseu, que tinha anunciado que ia ter mesmo esse juízo de Deus, que a cidade ia ser cercada e que isso ia acontecer. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha, comida de verdade, né, haverá por um ciclo. Um ciclo é tipo 30 gramas, coisinha de nada, né? E 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, né, na porta da cidade onde as transações são feitas, o mercadinho, né, você vai conseguir comer por um preço muito mais baixo do que o de hoje. Então o que acontece? Deus faz o exército sírio fugir, né, fica confundido, confuso e sai correndo com medo. E alguns leprosos que moravam fora da cidade, eles viram aquilo, começam a pegar a comida deles, e aí eles ficam com peso na consciência e falam: não, nós vamos lá anunciar que o cerco já caiu, agora tem comida para todo mundo. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, onde tinha comida, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, que são material para fazer pão, né, que é a comida mais básica, conforme a palavra do Senhor. Quer dizer, o que aqui foi a boa nova? Obviamente é sempre, como sempre, é a boa nova do Evangelho, que Deus é aquele que resgata o seu povo, né? E isso aponta para Cristo, enfim. Mas aqui é interessante ver que a boa nova é anunciada com a linguagem de oferta e demanda no mercado. Amanhã os preços vão ter baixado, que na verdade significa: amanhã Deus vai ter resgatado o seu povo, vai tirar todo mundo do aperto e não vai ter mais esse absurdo, né, de você ter que comer esterco e pagar toda a sua poupança de uma vida, né, em troca disso, ok? Então, interessante que a Bíblia, né, mesmo os povos antigos já entendiam essas leis do mercado e descrevem a situação exatamente pensando, né, num deslocamento da curva de oferta, né, trazendo o preço para baixo. Em termos de... a gente entendeu meio o mecanismo de preços, como ele responde à demanda e à valorização que nós fazemos dos bens. Né? Isso também tem uma ligação com como nós podemos compreender o sucesso e, eventualmente, o fracasso na dinâmica de mercado. Tá? Então, os preços, né, como foi visto, eles flutuam para sinalizar algumas informações. A primeira
tem a ver com a escassez relativa dos bens ou serviços que nós estamos vendendo no mercado. Né? Se está faltando muita comida, né, obviamente o preço dela vai subir muito. Lembram da crise da gasolina, dos caminhoneiros, o preço da gasolina? A tendência era subir muito, né? O governo segurou e deu muito problema. Depois a gente pode até discutir isso nas perguntas e respostas. Mas se uma coisa está sobrando, obviamente ela vai ser mais barata. Né? Qualquer um vende isso, então eu não estou disposto a pagar muito mais do que o preço normal que é cobrado por aí. Então, isso é uma das informações embutida naqueles numerozinhos do preço. Uma outra informação via a diferença entre o preço que você vendeu o produto e o tanto que custou para fazer aquele produto, é exatamente a informação se você está produzindo com eficiência. Aí isso vem pelo lucro. Né? Se você é uma empresa que produz um certo produto ou provê um certo serviço, se você está, se o seu negócio está vingando, por assim dizer, você está tendo mais receita do que despesa, você tem um sinal verde, continue fazendo isso, né? Luz verde para você. Você está sendo eficiente, né? Talvez não perfeito, mas está vingando, está dando fruto, né? Continue fazendo assim. Se começar a ter prejuízo, você tem um sinal pelo menos amarelo, né? Mas se não for vermelho. Por quê? É hora de prestar atenção, mudar alguma coisa. Qual coisa? Não sei. Pode ser que você tenha que usar uma matéria-prima mais barata, pode ser que você tenha que achar um outro fornecedor, melhorar a distribuição, diminuir os salários, cortar pessoal. Alguma solução tem que acontecer se você quiser sobreviver no mercado. Sinal laranja, sinal vermelho para você. Né? Obviamente, falhas acontecem toda hora. Um empreendedor tem um plano, acha que vai vingar um certo produto, mas no final ele inventou uma coisa que às vezes naquele contexto não faz muito sentido, igual vender frigobar para os esquimós lá no Polo Norte, né? Então ele tem que mudar a sua ideia, né? Mas é importante que esse sinal mostre para ele uma certa diretriz, né? Porque no preço fica embutida essa informação, se aquilo tem futuro ou não. No preço, aqueles numerozinhos ali embutem toda essa riqueza de informação que tem a ver com a interação de milhões de pessoas no mercado. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes tem problema na safra de tomate. Então o preço do tomate sobe, né? Produtos derivados, né? Por exemplo, ketchup, vão subir também. Se ficou mais caro e você não faz tanta questão assim de ter ketchup, você vai pensar 2 vezes antes de comprar. Mesmo sem saber que o tomate ficou mais raro, mais escasso e precisa ser economizado mais pela humanidade naquela época. Então você vai ter adotado a atitude certa de economizar frugalmente o uso do tomate ao comprar menos, só porque ele ficou mais caro. Não precisa de saber onde que deu o problema de safra, não precisa saber que aconteceu isso mesmo, não precisa de estar acompanhando as notícias, tudo que precisa é ver o preço e decidir se vai comprar ou não. Por outro lado, aquela pessoa que realmente gosta de ketchup, que acha que vai ficar sem gosto o sanduíche se não tiver, vai continuar comprando. Tudo bem, na avaliação dela, ela está disposta a pagar mais por aquele mesmo bem que ela pagava menos. Ela ainda acha que é importante o suficiente para comprar. Então, quem tem mais urgência de usar aquilo, ou que atribui um valor maior, vai estar disposto a pagar quando o preço subir. Os outros, nem tanto. E nisso, somente pelo mecanismo do preço, milhões de pessoas vão ter se reajustado a essa informação nova e o tomate vai ter sido economizado quando tiver mais raro, mais escasso. Tá? Então, isso é uma maravilha, né? Adam Smith, um economista que, aliás, é presbiteriano, né, considerado o pai da ciência econômica, né, chamou de mão invisível do mercado. Né? Em outro livro, isso na Riqueza das Nações, em outro livro ele diz que quem é responsável por isso é exatamente a providência divina. Né? Só um adendo interessante. Né? E um outro sinal, obviamente, né, se está dando lucro, um certo bem que você está vendendo, um serviço que você está prestando, é porque ele é de qualidade. Né? Pode ser que tenha um bem parecido, um ketchup talvez parecido, mas de qualidade mais baixa. Então as pessoas vão estar dispostas a pagar menos por ele, talvez, no mercado. Né? Então as pessoas estão escolhendo premiar um serviço ou um produto bem feito, né, a um preço competitivo que elas acham razoável e estão indicando isso para quem proveu aquele bem ou serviço. Né? Isso é o que nós chamamos de ordem espontânea. Né? O mercado é um processo
muito organizado, também muito complexo, de milhões de pessoas interagindo ao redor do mundo inteiro. Né? Para que isso chegasse nas minhas mãos, houve alguém na Ásia que fez um componente disso. Imagina a interação de milhões de pessoas até isso chegar nas minhas mãos. No entanto, ele funciona. E funciona sem que ninguém tenha organizado isso de cima, sem que ninguém tenha planejado essa chamada ordem espontânea. Por isso que ela é espontânea. Cada um fazendo aquilo que acha melhor, que considera mais apropriado na sua situação, leva, sem nenhuma mente ter planejado isso, leva a uma coordenação entre bilhões de pessoas. É uma maravilha, é isso que é a mão invisível do mercado. Existem outros exemplos de ordem espontânea, né, na nossa vida, né? A linguagem é uma delas. Ninguém sentou e escreveu as regras da língua portuguesa e agora todo mundo vai ler esse livro para aprender a falar português. Não, nós fomos falando, né, bem ou mal, por séculos até que a língua chegou no estágio atual, né, provavelmente degenerando um pouco, né, de 100 anos para cá. Mas resolve na prática, no dia a dia, vários problemas que nós temos de comunicação, sem ninguém ter planejado a língua portuguesa. Ordem espontânea, só para dar um outro exemplo, né? Então isso é uma realidade, não é uma invenção. Na ordem espontânea, cada um tem informação local da sua própria situação e fragmentada. Você imagina que para uma mente planejar um mercado como ele é, na ordem espontânea atual, teria que ter toda a informação, a soma de toda a informação de todas as pessoas para poder dar o mesmo resultado. É impossível uma mente só ter toda essa informação. Seria ridículo pensar nisso, né? Então, uma das conclusões aqui é que o sistema de preços que flutua conforme a situação premia quem serve melhor o próximo. Já parou para pensar que o bilionário, na verdade, estou falando de uma situação de mercado livre, tá? A gente pode discutir outras situações. Mas o bilionário que ficou rico provendo um bem ou serviço no mercado, ele ficou rico porque ele serviu melhor à necessidade daquelas pessoas que compraram aquele bem. Eu escolhi dar dinheiro para o dono da empresa chinesa que fez isso. Eu estive disposto a pagar isso para ele. Ele me serviu bem e eu premiei ele com o meu pagamento. Você serve bem o seu empregador, ele premia você com o seu salário. Às vezes com aumento, às vezes com um bônus, né? E assim vai. Então o mercado é um sistema que premia quem serve bem o próximo, né? O bilionário, ele não é o rei do mercado, ele é o servo do mercado. Quem é o rei é o consumidor. Quem é o rei é aquele que está premiando, que está recebendo esse serviço e que está, então, magnanimamente escolhendo, né, premiar a pessoa. Mais uma coisinha sobre o mercado que tem a ver com troca e divisão do trabalho. Obviamente, nós trocamos bens e serviços toda hora e é preciso que haja a chamada dupla coincidência de desejos, né? Se não houvesse moeda, por exemplo, você tem uma coisa, no caso alimento, e eu tenho talvez uma hora aula para trocar com você pelo alimento. Você quer ter aula e você quer se livrar do seu alimento em excesso. E eu quero comer e eu posso te oferecer uma aula em troca, né? Então essa dupla coincidência permite essa troca. A moeda é um intermediário de troca que também no passado foi uma mercadoria, ouro, prata, pode ser usado para fazer joia, etc., né, que nós colocamos aí porque não precisa mais ter essa dupla coincidência. Todo mundo quer moeda para comprar outras coisas, então facilita o processo de mercado. Então do escambo a gente vai para uma economia onde há moeda. A divisão do trabalho é um fenômeno interessante, porque eu consigo fazer várias coisas na minha vida, mas eu prefiro não fazer algumas. Eu prefiro deixar que outras pessoas façam. Se eu talvez lesse um livro e treinasse, tivesse o equipamento, eu poderia fazer minhas próprias roupas. Mas eu não quero fazer isso, não tenho habilidade para fazer isso, né, embora pudesse aprender. Então eu prefiro delegar isso para uma pessoa e pagar em troca desse serviço. Isso é a divisão do trabalho. As pessoas se especializam naquilo que elas conseguem fazer melhor, mas todos nós temos alguma coisa a contribuir para essa dinâmica de mercado. Tá? Isso nós podemos ver em termos de cooperação, né? Até a sociedade fica mais rica, a vida fica mais rica quando nós não fazemos as coisas sozinhos. Nós temos pessoas conosco nos ajudando, né? Tem um versículo em Eclesiastes que fala do cordão que tem mais voltas, né? Que ele se rompe menos facilmente, né? Uma metáfora para
você estar junto de outras pessoas. A dinâmica de como nós valorizamos o trabalho, o serviço de outras pessoas tem a ver também com a dinâmica de preços que eu expliquei. E aí entra um certo tipo de gente, todos nós temos um pouco disso, mas um certo tipo se especializa nisso, que é o empreendedor, especializa em duas coisas principais. Uma é inovação, é inventar algo como isso, que é incrível, eu acho incrível. Imagina quem inventou o papel, como que facilitou a vida das pessoas, né? Quem inventou o computador, né? Merecia eu ficar rico mesmo. Então, inovação, primeira coisa. E a segunda é ficar alerta à oportunidade, muitas vezes sem muita criatividade, sem muita inovação, mas simplesmente por ter enxergado que ali está faltando alguma coisa, eu preciso trazer esse produto para essa comunidade, para eles terem acesso a isso e eles vão estar dispostos a pagar. Essa é a figura do empreendedor. O empreendedor, ele pode estar refletindo a imagem de Deus, que é um Deus que criou as coisas, ao ser uma pessoa que inova, que usa criatividade para inventar uma coisa nova. Imagina, o potencial já está ali na criação, mas a pessoa teve uma ideia brilhante que ninguém mais teve para combinar as coisas de uma forma inédita. Tá? O empreendedor, ele pode ser um inovador, ou pode ser simplesmente a pessoa que enxergou uma oportunidade de ganho num espaço que ninguém ocupou ainda no mercado. Eu acho que a primeira pessoa que conseguir fazer bom café no campus onde eu trabalho vai ter enxergado uma oportunidade. E esse ímpeto empreendedor é o que vai impulsionando o mercado, levando ele adiante, levando a sociedade a ficar cada vez mais próspera. Quem quiser depois olhar em casa, tem um vídeo que chama Eu Lápis, né? E o argumento do vídeo é que ninguém sabe como fazer um lápis. Nenhuma pessoa sozinha hoje sabe como fazer um lápis. Você precisa de saber como extrair borracha, como transportar a borracha para a fábrica. Para o transporte você tem que saber como fazer o caminhão. Para o caminhão você tem que saber como tirar o metal que faz parte do casco do caminhão, né, do chassi. Tem que saber como funciona o motor do caminhão. Ninguém sabe fazer um lápis. Eu não falei nem da madeira ainda, né? Tem o metal que tem que ser minerado, tem que saber como funciona a mineração. Tem o grafite também. É incrível, uma coisa tão simples e barata como lápis, ninguém sabe fazer sozinho. Tá? Isso é fruto de milhões de pessoas interagindo no mercado por ordem espontânea, cada uma buscando o seu ganho próprio, buscando uma oportunidade de poder se manter, de poder economizar um pouco a mais e fazendo bem o seu trabalho, fazendo parte de uma cadeia produtiva de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. É como se cada produto tivesse uma árvore genealógica, daí a figura da árvore. Uma árvore complexa, que envolve vários bens e serviços adicionais, várias pessoas, cada um fazendo, trabalhando na sua própria indústria, servindo o seu próprio empregador, servindo o próximo. E não posso deixar de mencionar o texto, né, em que o apóstolo fala da divisão do trabalho, no caso, na comunidade da igreja. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer, a mão não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Né? E isso funciona na igreja, mas funciona na sociedade como um todo. Cada pessoa procurando descobrir, e o mercado é a ferramenta para descobrir isso mesmo, descobrir aquilo em que ela é melhor, aquela forma melhor de servir ao próximo. Se você serve bem ao próximo no mercado, você está respondendo a uma necessidade real e tem alguém disposto a pagar por isso. Qual é a base do sistema? Aí vai entrar nos limites, começa a entrar nos limites do mercado. Tá? A primeira base é a propriedade privada. Estamos falando do mercado liberalizado, um mercado onde cada pessoa desfruta do seu direito à propriedade, inclusive nos meios de produção, nas fábricas, nas indústrias, tem vários donos disso daí. Em última instância, nós sabemos, obviamente, que a terra pertence ao Senhor, né? O mundo os que nele habitam, como diz o salmista. Né? Porém, também, os próprios salmos dizem, os céus são os céus do Senhor,
mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Nós temos aqui um princípio da mordomia. Nós temos a responsabilidade de cuidar bem daquilo que, em última análise mesmo, é de Deus. Mas nós tratamos propriedade privada como aquilo sobre o qual eu tenho uma certa jurisdição, pessoalmente falando. Né? As minhas roupas, a minha escova de dente, né? A minha casa, etc. Eu tenho que usar isso para o serviço do próximo, para a glória de Deus e para me manter, obviamente. Tem várias formas de fazer essa combinação se tornar realidade. Né? Não é porque o empreendedor fica rico que ele não está servindo o próximo. Ele está servindo, primeiro, dando um produto, igual eu falei, de qualidade no mercado, a um preço razoável, que as pessoas gostam. Ele está servindo o próximo, também empregando milhares de pessoas na sua empresa. Ele está servindo ao próximo, criando uma comunidade, que cada empresa é uma comunidade, seja ela boa ou ruim. Ela tem uma cultura organizacional, ela tem significado para as pessoas que fazem sua carreira ali. Né? Então tem várias formas de servir ao próximo. Né? E obviamente eu posso servir ao próximo doando parte dos meus bens que eu realmente sinto no coração que eu preciso doar, além de fazer aquilo que eu sou obrigado a fazer, como dizimar, etc., para ajudar a manter, né, a obra do Evangelho ao redor da terra. Tá. Outra base do mercado é que as transações, as compras e vendas, etc., no mercado, são livres, sem coerção. Né? Ninguém está me obrigando a comprar de uma outra pessoa, ninguém está me obrigando a vender, ninguém está ditando lá de Brasília, por exemplo, como que eu devo organizar o meu processo produtivo, como que eu devo tocar o meu negócio. Tá? Então esse é um outro pressuposto de um sistema de mercado ideal, vamos dizer assim. Um outro pressuposto é que existe uma forma, qualquer que seja, no nosso caso, hoje em dia nós temos o Estado moderno, mas isso é um fenômeno recente, mas alguma forma de governo civil que pune a violência contra a sua integridade física, a sua propriedade, a sua liberdade, incluindo também fraude, quebra de contratos e derivados que podem ser interpretados simplesmente como roubo. Né? Então, não furtarás, que nós conhecemos, né, tem que ser algo que de fato seja aplicado. Existe um sistema para punir esses crimes. Né? Então, com essas garantia dos meus direitos de propriedade, garantia da minha liberdade, aí nós podemos operar no mercado. Né? E pressupõe também que nós damos espaço para o empreendedorismo, que vai achar as oportunidades de usar melhor, mais economicamente, os recursos que são escassos. E isso é um reflexo da imagem de Deus. Né? Nós exercemos com cada vez melhor o domínio, né? Potencialização da criação e o domínio sobre ela e o nosso poder criativo. E aí um último ponto, que eu acho que é um pouco mais fácil de entender com essa base, mas eu não posso deixar de mencionar. Nós temos até 9:30, não é? Que é a impossibilidade do planejamento econômico centralizado, também conhecido como socialismo. Né? Então, eu estou falando de um sistema de mercado ideal. Notem bem, não quer dizer que seja o sistema que nós temos no nosso país ou em algum outro lugar no mundo. É importante fazer essa observação, mas como deveria funcionar idealmente. Existem outros sistemas que foram experimentados na história da humanidade, e um deles, inclusive na Bíblia, né, que é o sistema de planejamento econômico centralizado. Veremos aqui o dano causado pela distorção do aspecto econômico. Então aqui nós temos, quando, por exemplo, o poder do Estado, ele tenta organizar os recursos escassos, tenta alocar os recursos escassos, na tentativa de ser mais eficiente, e acaba caindo em desperdício e ineficiência, na verdade. Né? Inclusive um país vizinho ao nosso tem experimentado, beirando, né? Ainda não chegou lá, mas está beirando um experimento socialista puro, que é propriedade estatal dos meios de produção. Então eu posso até ter a propriedade de alguns bens de consumo, eu posso ter minha própria escova de dente no socialismo, não tem problema isso. Mas quem produz as coisas, quem organiza a produção das coisas, as cotas, quem vai receber o quê, quando, tende a ser o Estado, né? Principalmente do lado da produção. E a produção é feita por metas que um comitê de planejamento central estabelece. Né? Isso, acho que quem é jovem aqui não viveu a época da União Soviética, mas era a realidade. Né? Havia burocratas que planejavam, ou tinham a ilusão que planejavam a economia, que isso, né, seria mais eficiente que o sistema
de mercado, mesmo um sistema imperfeito de mercado, não um sistema puro. E, obviamente, ele acaba redundando no uso de um sistema de comando e controle, né? O Estado, toda hora, para poder implementar os planos, ele tem que forçar as pessoas a fazerem o que o Estado deseja, o que foi decidido lá em cima, né? Então, existe uma grande violência à liberdade individual, além de tudo, para executar esses planos, né? Um exemplo muito próximo disso, né, talvez seja o exemplo mais puro disso na história recente, é a situação atual da Coreia do Norte, né, que eu coloco aí como ilustração. Eu quero falar de dois problemas principais com essa ideia de uma planificação centralizada da economia. O primeiro é o chamado problema do conhecimento. O problema do conhecimento é o seguinte: como eu falei, o mercado é uma ordem espontânea em que cada pessoa tem só um fragmento de informação. Porém, no mercado, idealmente, mesmo sem saber de toda a informação, nós já adotamos, por impulso, aquela atitude que vai melhor economizar, melhor racionar aquele recurso escasso, né? Eu contei isso com a história do tomate. Se teve um problema na colheita, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de comprar. Elas não precisam saber que teve um problema de suprimento de tomate, só precisam saber exatamente o preço. Aquele fragmentozinho de informação local, descentralizada, dispersa, espalhada, né, ao redor da sociedade já é suficiente para diminuir a compra de tomate, que vai passar para trás da cadeia de produção. Olha, tem que reduzir, porque está vendendo menos tomate, então tem que produzir menos, vai talvez demitir algumas pessoas na indústria de tomate, etc., até chegar na correção do problema de oferta, né? Agora, na hora de um burocrata e um planejador central tentar planejar a economia, ele precisaria ter a soma de cada informação fragmentada, de cada pessoa, dos milhões de pessoas da sociedade, né? E ele, lá em cima, né, na capital, sentado, fazendo uma tabela do que vai ser produzido, quanto, para quem, onde que vai ser entregue, né, quantas unidades. Imaginem só, na União Soviética, isso tem registro histórico, teve um ano que construíram um complexo de casas, né, um complexo habitacional para várias, centenas de famílias, e ele ficou sem teto. Ele ficou sem teto porque, na hora que planejaram o teto, ele tinha um certo padrão de pregos para poder pregar o telhado, né? Só que esses pregos não chegaram a ser produzidos naquele ano. Por quê? Porque o burocrata o Comitê de Planejamento Central deu para a indústria de pregos uma cota que era para ser interpretada em termos de toneladas de aço a serem produzidas na forma de pregos. Para cumprir essa meta mais fácil, obviamente, eles produziram pregos maiores. Muito mais fácil fazer pregos maiores do que menores. Então não tinha pregos do tamanho certo, né? Uma outra história é que um ano determinado esqueceram de incluir botões no plano de produção. Então as senhoras tinham que remendar a roupa de um outro jeito no inverno, né? Quando caía o botão do casaco, ficou sem botões por um ano inteiro. Então esse é o tipo de problema que nós temos com o problema do conhecimento. Existe uma lacuna muito grande, muito grave e talvez impossível, mesmo com computadores modernos hoje em dia, entre o planejador central e a população do dia a dia lá no bairro, numa cidadezinha do interior, né? Aí que começa a falhar a questão do planejamento. Obviamente, se você está planejando centralmente a economia da sua família, marido, a esposa, as crianças, não é um problema tão grave assim o problema do crescimento. Ainda assim vai ter coisas que ela gostaria de ter um dia, mas que não revelou, e você, como planejador central, fazendo o orçamento da casa, não esqueceu de alocar recursos para aquilo, mas é um problema que pode ser facilmente resolvido no diálogo, né? É muito diferente controlar a economia de uma nação inteira. Quem quer ler mais sobre isso, eu recomendo esse artigo, O Uso do Conhecimento na Sociedade, né, de um economista não cristão, mas que tinha uma admiração muito grande pela visão cristã do mercado, Friedrich Hayek, O Uso do Conhecimento na Sociedade. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 74. Tá? Mas o resumo do problema do crescimento é que o governo não consegue planejar a economia porque ele não é onisciente nem onipresente. O governo não está em todos os lugares para ver
quanto de comida as pessoas precisam naquele dia e depois vai estar no mesmo lugar para saber no dia seguinte, assim por diante. E ele, obviamente, ele não tem a soma de todas as mentes da população, né? Não tem essa onisciência para poder planejar centralmente a economia. Tá? Acho que fica claro, fica bem explicado assim, o problema do conhecimento. Né? Basicamente, o governo não é divino. Né? Então, alegar que é possível planejar a economia, por implicação, implica, né? Inclui dizer o governo tem uma certa capacidade que só Deus tem. Então, cuidado com esse tipo de idolatria. O segundo, eu falei de dois problemas com o planejamento central. O segundo problema é o problema chamado da alocação. A pergunta-chave é, eu tenho milhões de possíveis combinações entre salários, máquinas, matéria-prima, etc., para produzir o mesmo bem. Para produzir uma pizza, eu podia pegar centenas de farinhas diferentes, de queijos de vários produtores, pizzaiolos são mais ou menos competentes, que têm um salário mais alto, mais baixo, montar um restaurante nesse bairro, talvez num bairro mais caro, talvez num bairro mais barato, milhões de combinações só para fazer uma pizza. Imagina para todos os produtos da economia. Agora, eu tenho que saber como um produtor, qual desses planos é aquele que vai funcionar melhor e qual que vai funcionar pior. Lembram-se que no sistema de mercado ideal nós tínhamos que o preço embutia dentro de si um sinal, vermelho ou verde. Né? E dizia, o vermelho, pare de fazer esse plano porque não está dando certo, você tem que ser mais eficiente. Você está desperdiçando recursos que são escassos. Né? Por isso você vai ter prejuízo. Então, mude o seu plano, tente um plano melhor. Mude uma matéria-prima, mude o processo de gestão, demita alguns trabalhadores, alguma coisa nesse sentido. O sinal verde, não, continue fazendo o que está dando certo. Esse plano é um acerto. Pode não ser o plano mais perfeito de todos, mas é um plano que está dando certo, ok? E isso num processo de mercado, em que você hoje vai ter que começar a executar um plano sem saber se vai realmente vingar daqui a 10 dias, quando estiver mais ou menos completo o processo, ou quem sabe daqui a um ano, se for um projeto de longo prazo. Né? Então, você também tem um pouco de incerteza aí nisso. Ok. Então, no sistema de mercado, nós temos uma ferramenta muito eficaz para mostrar se o plano que você está seguindo como um produtor é melhor ou pior. São os sinais que o preço, o lucro ou prejuízo enviam para o produtor. No socialismo, no planejamento central, não, por uma questão muito fundamental. O Estado é dono dos meios de produção. Ele é dono das fábricas, ele é dono das máquinas, ele é dono da matéria-prima. Tá? Ele pode não ser necessariamente dono do produto final de consumo, pode ter um mercadozinho para isso. Né? Eu sei que na Polônia tinha, mesmo sendo um país socialista. Mas o Estado é dono de todas as fábricas. Ele vai alocar o trabalho, não vai haver um mercado de troca, não vai haver compra e venda de máquinas, não vai haver compra e venda de matéria-prima, porque o Estado é dono disso tudo. Então, não existindo trocas econômicas na produção, não há mercado. Sem o mercado, não tem esse sistema de descoberta. Não vai ter os preços, não vai ter essa informação se o plano de produção está indo bem ou está indo mal. Vai chegar lá no final, na estante, e vai ter produzido arma nuclear de mais, liquidificador de menos. Na estante do supermercado eu só consigo ver fuzil e não consigo ver, talvez, Nescau. Tá? Então, vai ser muito tarde quando chegar nessa etapa. Sem preços não há sinais, sem sinais não tenho como decidir qual curso de ação é aquele mais econômico. É aquele que menos viola a lei da frugalidade, a lei do aspecto econômico da vida, a lei da criação, que Deus colocou na criação sobre a economia dos recursos escassos. Os recursos escassos só vão ser alocados com eficiência por mero acaso. Se alguém pegou um plano e executou o plano que, dentre todos os milhões de possibilidades, era o mais eficaz. Tirando isso, aliás, se eu acertar, eu não vou nem saber se eu acertei ou não, porque eu não vou ter aquele sistema de preços do lado da produção para saber disso. Então, pela própria natureza do sistema, pelo fato de o Estado ser dono dos meios de produção numa economia centralmente planejada, ela não é nem uma economia e nem é muito bem planejada, porque ela redunda no caos completo, né, que vocês podem ver, carece produtos na prateleira dos supermercados, e algumas coisas não são produzidas, etc. E ela não é econômica, ela é uma anti-economia. Ela é o contrário de economizar, ela é o desperdício, né, por definição. Então,
Isso, a gente não está nem pressupondo que os socialistas são gente de má índole, que o trabalhador no socialismo não vai ter o estímulo para trabalhar porque ele não ganha salário, que ele vai ser mais preguiçoso, vai ser menos produtivo, nada disso. Não precisa pressupor nada disso. Pressupõe que as pessoas todas são anjos, são perfeitos. Mesmo assim, elas não teriam a informação necessária para centralmente planejar a economia e não teriam um sistema de preços para ajudá-las a descobrir qual é o melhor método de economizar os recursos. Eu acho importante frisar isso aqui, porque apesar de ser uma minoria no nosso meio reformado, existem, né, alguns cristãos que têm uma ideia romântica, né, de uma economia planejada, que criticam, seria meio que um caos, um mercado liberalizado, onde cada um faz o que quer. Nós vimos que é um processo de ordem espontânea, não é de caos, e nós vimos que na verdade é a tentativa de planejar a economia que redunda no caos. Quem quiser ler mais a respeito, existe um livreto que chama O Cálculo Econômico sobre o Socialismo, do economista Ludwig von Mises. Eu digo, ele também não era um economista cristão, tá? Mas ele descobre um núcleo de verdade bíblica, né, sobre o funcionamento do sistema de preços. E Israel Kirzner, no livro o Significado do Processo de Mercado, em que ele trata a dinâmica de mercado como um processo de descoberta, onde você pode descobrir como você serve melhor o próximo. E o sistema de preços vai te sinalizando isso. E agora, para fechar essa parte com uma passagem que eu acho também interessante, porque é o socialismo que deu certo. E é a exceção que prova a regra. Né? Aqui fala sobre José no Egito. Né? Lembra que José teve o sonho sobre o período específico na história do Egito em que haveria prosperidade e no período onde haveria muito mais um aumento da demanda por alimentos, etc., e que Deus revelou essa informação para ele. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, então já chegou na época das vacas magras, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. E José disse: agora o dinheiro não vale nada, você quer comer, né? Então você vai dar todo o ouro em troca de um pouco de pão. Aí o José fala: dai o vosso gado, eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, José deu-lhes de pão em troca de cavalos, ovelhas, vacas, jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Agora sobrou a sua terra e a sua pessoa. O que José quer? Quer que a sua pessoa e a sua terra sejam do faraó também. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto a nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. Quando você compra a pessoa, o que ela vira? Seu escravo, né? A nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Tem que notar uma certa ironia aqui, né? Veja, Moisés, que escreve Gênesis, ele está revelando a palavra de Deus sobre o período do Egito ao povo no deserto, né? Mostrando a ironia que uma época foi um membro do povo de Deus que escravizou, né, em nome de Faraó, toda a terra do Egito, né? A ironia disso. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Aqui tem uma variação textual que eu vou notar, né? Não vou dizer que... Bom, em termos, não é tão inconsistente com o resto do texto, que fala... José os escravizou desde uma extremidade do Egito até a outra. Isso está reforçando a ideia do versículo anterior. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó. Está falando que escravizou o povo e ele está cobrando 20% de imposto de renda. E as 4 partes serão vossas para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas. Está organizando exatamente para qual vai ser a distribuição do produto. E para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos do meu Senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Por revelação divina,
José conseguiu escravizar o Egito para Faraó e planejar a economia. Por que essa exceção que prova a regra? Lembra que só se você tiver o conhecimento de Deus, você vai conseguir planejar centralmente a economia. Só por revelação divina é possível planificar a economia em massa. Será que hoje nós podemos mesmo crer que os nossos burocratas e políticos têm esse nível de iluminação divina lá em Brasília para fazer um plano para a nossa economia? Né? Por muito tempo, Getúlio Vargas, JK foram heróis, né, dos nossos livros de história, sempre com um plano mirabolante. Depois os militares, depois o Sarney. Cada plano piora a situação de antes. Não é à toa, tá? Deus criou a vida econômica com uma certa estrutura, que se for violada, resulta em um dano muito grande para a sociedade. Muito rápido, passando pelas conclusões, tá? Em resumo, o que o mercado, e agora eu digo, um mercado ideal, um mercado livre, proporciona. Primeira coisa, é uma ferramenta excelente para nós usarmos frugalmente os recursos escassos numa comunidade baseada na divisão do trabalho, uma comunidade complexa como a nossa. Né, ajustando a nossa conduta, é uma ferramenta que nos ajuda a ajustar as nossas atitudes, as nossas ações, à estrutura de como Deus criou o aspecto econômico. Em segundo lugar, é a melhor chance que nós temos de economizar o que precisa ser economizado. Existe a questão dos preços que funcionam como uma estrutura de incentivos a sermos eficientes no uso de recursos que são limitados. Né, isso é a parte econômica, digamos, daquilo que a Bíblia chama de shalom, que não é só paz, é muito mais, é uma situação de prosperidade integral, inclusive uma plenitude econômica. Terceiro lugar, o incentivo a servir o próximo, né, se nós queremos ser bem-sucedidos, né, cumprindo parte, inclusive, da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E um antídoto à idolatria, um remédio contra a idolatria, o mercado. O planejamento central, mesmo pressupondo boa vontade e perfeição moral na comunidade socialista, não seria capaz de obedecer à norma do aspecto econômico, redundaria em desperdício e miséria. Olha essa foto aqui. Alguém sabe o que é isso? Qual parte do mundo está? Isso é uma foto de satélite, durante a noite. As partes onde não tem luz, ou são mar, oceano, ou são áreas em que não tem eletricidade. Tá? Essa é a Península Coreana. Do lado para baixo, vocês estão vendo do lado direito embaixo, a Coreia do Sul. E logo em cima a Coreia do Norte. Você tem aí dois povos, cultura muito parecida, língua igual, território, recursos naturais iguais, tá? Mas que se separaram. Uma adotou a via socialista e a outra adotou uma economia de mercado. Né? Inclusive influenciada por uma sociedade um pouco mais influenciada pelo cristianismo, apesar de ser ainda minoritário. Onde tem um pontinho de luz é a capital da Coreia do Norte, onde tem o palácio presidencial. Ok? E obviamente o palácio dos seus assessores, militares, etc. Pontinho de luz é a capital da Coreia do Norte, o resto do país na miséria. Tá? Nem eletricidade à noite tem. Tá? Foto de satélite. Os limites do mercado, o que eu não argumentei aqui hoje. Primeiro, eu não falei das distorções causadas no mercado por um sistema intervencionista. Ou seja, um sistema onde continua existindo propriedade privada dos meios de produção, mas o governo dita como nós vamos usar os recursos com várias regulações, regrinhas, leis, que é o caso nosso, tá? Do nosso país. Né? Então, aquilo que eu falei que se aplica ao mercado ideal não se aplica necessariamente ao mercado controlado. Segunda coisa, eu não falei que o livre mercado resolve todos os problemas da carência material que nós possamos ter. Tá? Ele é complementado por outros aspectos da vida. Um deles é aquele do meu sacrifício próprio para beneficiar o próximo, que é regido pelo aspecto ético. Então, quando os cristãos organizam a diaconia da igreja, para que o diácono visite alguém e na casa daquela pessoa ele represente Cristo, trazendo socorro para aquela família, a gente não está falando de livre mercado, ou está falando de compra e venda, ou até de eficiência. Não é a lógica da eficiência de mercado. É a lógica da sabedoria, sim, da prudência, da frugalidade, dos diáconos que têm o ofício dado por Cristo para eles,
para resolverem o problema da igreja. Na igreja não haveria pessoas passando carência se a diaconia fosse bem executada dessa forma. Suprindo, obviamente tem um país em que muito da miséria vem pela falta de ter um mercado ideal, mas suprindo, mesmo assim, aquelas pessoas que não conseguirem se sair bem nesse processo de mercado. Então, o espaço disso não é exatamente o espaço de venda, compra, lucro, mas é o espaço de você se sacrificar para ajudar o próximo de uma forma não comercial. Podemos pensar na lógica como as escolas cristãs seriam gerenciadas, por exemplo, as missões são financiadas e assim por diante. E também não falamos que o livre mercado resolve um problema cultural. Tá? O mercado é uma ferramenta. Se a nossa sociedade quer ouvir funk, vai ter, obviamente tem demanda e vai ter oferta. E vai ter gente ficando milionária com isso. Vai ter gente ficando milionária jogando futebol. Porque a nossa sociedade valoriza alguém que quebra a guarda do Senhor jogando futebol e marcando gols. Ok? Então, esse é um problema. Para que essa demanda não exista, para que esse mercado não exista, para que o mercado de drogas, recreativas ou não, ou legais, mas que causam certos efeitos perturbadores na pessoa, não exista, é preciso uma mudança cultural. Nós estamos falando de economia, de regulação do governo para proibir um certo mercado. Nós estamos falando de uma mudança que tem que ser do coração das pessoas, numa sociedade em que a igreja também vai ter uma influência para mudar a cultura das pessoas, para que deixe de existir certos mercados. Mercado de pornografia, mercado de trabalho infantil, mercado de empresa que às vezes não faz uma obra que é de caridade ou de necessidade, mas abre no dia do Senhor. Tá? Esse tipo de coisa, né, pode ser boicotado pela comunidade cristã, né, como foi no passado e com grande efetividade. Por quê? Você vai reduzir a demanda por aquele bem, obviamente, ou ele vai diminuir o preço, ou vai fechar as portas, não vai conseguir lucrar com isso. Então, nesse tipo de situação, eu acho que a lógica vai além do problema econômico, é um problema, uma questão cultural de valores também. A vida econômica tem o seu lugar próprio, apesar de ser limitada e de limitar as demais esferas da vida. Então não é bom uma outra esfera como, por exemplo, a do poder, né, formativo, poder sobre as pessoas, tentar entrar na esfera do mercado, como é o caso do socialismo. Também não seria bom nós tratarmos aquele dever de caridade, de socorrer a pessoa necessitada, como se fosse uma relação comercial. Obviamente, tudo está sujeito às leis do mercado, mas não da mesma forma. Então, distorções devem ser evitadas. Então, eu queria só trazer um pouco disso para vocês. Eu espero que a discussão, do ponto de vista bíblico, tenha ficado clara, apesar de ter sido simples, né? Não quis ficar citando muito, né? Poderíamos falar de várias outras passagens. E aqui fica o meu contato, quem quiser enviar um e-mail e entrar em contato, lá no Centro de Liberdade Econômica, eu fico encarregado da agenda que tem a ver com pesquisas sobre a fé cristã e a economia de mercado. Né? Outras pessoas fazem outras pesquisas para tentar melhorar o Brasil e eu tento fazer do ponto de vista confessional. Então, quem quiser entrar em contato com o nosso centro, pode colocar o nome, o e-mail, e eu fico agora disponível para esclarecer alguma coisa, se for o caso. Obrigado pela atenção de vocês.